Partindo desse princípio de critério, peraí, se no jogo do Flamengo, aquele braço do Ayrton Lucas, ele serviu como movimento de bloqueio e desvio da bola, no jogo do Palmeiras e Corinthians também foi a mesma coisa. Inclusive, o movimento do jogador do Corinthians foi muito parecido. Agora, vocês querem uma notícia top, pra quem não viu ainda, sobre o estádio do Flamengo? Cara, apareceu hoje em vários canais aí, velho, vários sites. Vou pegar aqui uma forma resumida aqui no coluna do Fla, que, cara, segundo informações do Nicola, né, Jorge Nicola veio com essa, tá? Diz que o Flamengo foi procurado por um grupo de investimento dos Estados Unidos, da Espanha e Colômbia, é um grupo. Pessoal, vai dar muito o que falar, né? Esse jogo do Flamengo e Grêmio vai dar muito o que falar, né? Primeiro, muitos diziam que o Flamengo ia vencer fácil. Eu sempre disse aqui que não ia ser um jogo fácil. Para mim, o Flamengo jogou bem. Sofreu o empate, a gente viu como foi, um pênalti bastante duvidoso. Para muitos, foi um pênalti, foi pênalti. Para mim, não foi pênalti, pessoal. Ali, longe de ser pênalti. Não foi um movimento natural. Ali foi um movimento que ele vinha correndo. Outra coisa, tinha 3 jogadores do Flamengo dentro da grande área esperando o passe, né? Então, para mim, não foi pênalti, né? Outra coisa que está chamando a atenção aí da mídia, né? Repercutindo bastante, é a construção do estádio do Flamengo. Parece que já tem empresas interessadas, né? Quando eu estou dizendo empresas é porque é mais de uma, pessoal. No Emirates, né? Flamengo, a gente sabe do poder financeiro que o Flamengo pode trazer para uma empresa dessa daí, né? Então, sem sombra de dúvida, já começa a se especular. Jorge Nicola trouxe a informação e com os canais, principalmente os canais rivais, né, os canais palmeirenses, começaram a repercutir essa notícia. Uma notícia que para o Flamengo é muito bom, né? O Flamengo podendo construir seu estádio, dependendo dos modos que seja, a questão de lucro, como seja, eu acho que é uma grande vantagem. Já pensou, pessoal? 100 mil pessoas, né? Estádio para 100 mil pessoas, sem sombra de dúvida, é para deixar os rivais preocupado, né? Vamos ver aí, vamos debater esses dois assuntos, né? Cresce do vídeo, opina pouco e deixa o palmeirense falar, link na descrição. Vamos acompanhar. O Felipe Luiz não economizou críticas à gestão da CBF. Bora lá então, vamos ver o que o Felipe Luiz falou aqui sobre a CBF, ó. Os jogadores falam com o árbitro, mas estão tão concentrados em vencer, não é o trabalho deles ir lá brigar com o juiz, ficar reclamando toda hora. Quem tem que fazer o trabalho dele é o juiz, apitar o que tem que apitar. O que eu gostaria é que colocassem um jogo para o árbitro assistir e corrigissem o que ele faz também, que ele assistisse ao jogo e as coisas que eles erram. Tenho muita dúvida se fazem isso. Os erros se repetem, os critérios não se corrigem, o jogo fica picotado, chato, 500 mil faltas que não são, critério zero. Isso me decepciona muito, porque o que a gente mais quer é isso, não se preocupar com o árbitro, pensar simplesmente no jogo. Então o técnico Felipe Luiz fazendo várias e várias críticas à arbitragem. E assim, pessoal, eu vi algumas pessoas comentando sobre a questão das situações de pênalti, né? Algumas pessoas falaram que o pênalti pro Flamengo não foi, mas eu acho que foi, sendo muito sincero com vocês. Eu vi lá o Mauro Betting colocou, né? Falando, eu não marcaria esse pênalti pro Flamengo. No ângulo que o Mauro Betting colocou o pênalti contra o Flamengo, na verdade, pênalti pro Grêmio. No ângulo que o Mauro Betting colocou o pênalti, realmente, de fato, ele dá a sensação assim, parece que não foi. Só que quando você olha o ângulo numa câmera mais aberta, você entende ali a dinâmica da partida. Você entende que tinha um jogador do Grêmio chegando em condição de receber aquele passe e que o braço Tinha 3 defensores do Flamengo, pessoal. Do Ayrton Lucas, ele realmente fez ali uma ação de bloqueio que constituiu um pênalti. Só que olha só como que é a falta de critério dentro do futebol brasileiro. No jogo do Corinthians e do Palmeiras que teve logo na sequência, a gente também teve um lance que a bola bate no braço dentro da área do jogador do Corinthians. E nem sequer foi analisado. Em nenhum momento pararam o lance para analisar alguma coisa. A jogada simplesmente seguiu. Então, assim, partindo desse princípio de critério, peraí,
Se no jogo do Flamengo, aquele braço do Ayrton Lucas, ele serviu como movimento de bloqueio e desvio da bola, no jogo do Palmeiras e Corinthians também foi a mesma coisa. Inclusive, o movimento do jogador do Corinthians foi muito parecido. A bola resvala no braço, né? Em que o jogador do Corinthians está aqui, ó, trazendo ele para trás, da mesma forma como o Ayrton Lucas fez. Então, essa falta de critério que o Felipe Luiz, ele criticou na coletiva, e olha que o Felipe Luiz, é difícil ele criticar decisão de arbitragem, ele não gosta de influenciar nisso. Mas essa falta de critério que ele fala, isso realmente existe. E isso cansa, pessoal. Isso cansa porque em vários e vários jogos a gente vem aqui falar sobre a falta de critério. Mais uma vez também, a torcida do Palmeiras se levantou contra a questão das linhas do VAR, falando que mais uma vez a análise do VAR ela foi porca em relação ao gol do Corinthians que foi contra do Palmeiras. Como o Abel falou, o Palmeiras fez 2 gols na partida de ontem e a partida terminou empatada. Aí eu vou falar outra coisa para vocês. Na semana passada, o Abel e a Leila, eles chancelaram a CBF. Eu sempre vim aqui e sempre fui muito crítico ao VAR, sempre fui muito crítico à forma como a CBF mexe no calendário. Só que na semana passada, o Abel parabenizou a CBF. Na semana passada, a Leila parabenizou a CBF pela mudança de calendário. Mudança essa que prejudicou o Palmeiras também. Só que para fazer fusquinha para os seus adversários, o Palmeiras foi lá e emitiu uma nota dizendo que concordava com as decisões da CBF. E o técnico, na sua coletiva em alto bom tom, falou que por 5 anos que ele esteve aqui, ele criticou a CBF, mas é hora de parabenizar pela decisão muito difícil que tomou. A partir desse momento, o Abel, a Leila e os seus simpatizantes, eles têm que, ficar de boquinha fechada para reclamar da CBF. Porque a política da boa vizinhança é assim que funciona, não é? E o Palmeiras, a gestão do Palmeiras não quis fazer a política da boa vizinhança? Não quis falar o politiquês? Então, agora toma. Agora não adianta vocês reclamarem do VAR, não adianta vocês reclamarem que o árbitro picota a partida. Não adianta vocês reclamarem lá que o Bidu tava dando canelada em todo mundo, levou um amarelo e depois não foi mais advertido, continuou dando canelada livre, open canelada em cima dos jogadores do Palmeiras. Agora não adianta. Assiste a coletiva do Abel para saber se ele fez alguma crítica à CBF, alguma crítica à questão da análise de VAR, etc, etc. Não fez porque eles não têm cara pra isso. Ué, peraí, na semana passada você tá abraçando, dando tapinha nas costas e parabenizando, na semana seguinte você vai meter o pau? Eles perderam a moral pra isso, não tem mais como fazer isso. Seria muito contraditório num intervalo ali de 5 dias... eles simplesmente mudarem de opinião em relação às decisões da CBF, a arbitragem da CBF ou o sistema do VAR da CBF. Vocês estão vendo qual que é o problema de você não defender aquilo que é interesse da instituição? De você tentar ficar fazendo afago político com gestores de Confederação Brasileira de Futebol? Meus amigos, o que a gente precisa entender é o seguinte, tá? Os interesses do Palmeiras, eles são paralelos aos interesses da dona CBF. Eu acho que isso já ficou muito claro. A seleção brasileira há mais de 2 décadas vem sendo destruída pela senhora CBF, que dentro ali das suas manobras políticas, dentro do seu politiquês, fica fazendo esse joguinho, onde a relação de jogadores convocados não é por uma questão... Uma coisa que eu concordo é futebol brasileiro, cada cá olha pro seu umbigo. Isso aí é certo. E eu não tô dizendo aqui que é errado não, pessoal. Cada um tem que olhar para o seu umbigo, cada um se preocupa com a sua casinha. Agora o que Neto tá falando aí é verdade, né? Às vezes, será que não tem algum interesse de Leila por trás? De ser futura presidente da CBF, como ela sempre dizia, né? Será que não tem? É uma questão a se discutir, né? Mas aí é certo, cada cá só olha para o seu próprio umbigo. Isso aí eu também concordo. E tem que olhar mesmo, né? Questão de meritocracia, é por uma questão de quem tem empresário, quem é vitrine. É assim que funciona lá dentro.
Vocês querem uma notícia top, para quem não viu ainda, sobre o estádio do Flamengo? Cara, apareceu hoje em vários canais aí, velho, vários sites. Vou pegar aqui uma forma resumida aqui no Coluna do Fla, que, cara, segundo informações do Nicola, né, Jorge Nicola veio com essa, tá? Diz que o Flamengo foi procurado por um grupo de investimento dos Estados Unidos, da Espanha e Colômbia, é um grupo só, né? Ele estaria disposto aí a bancar o projeto do estádio do Flamengo junto ao Flamengo, né? Que é uma construção de um estádio, um shopping, um hotel e um prédio de estacionamento. O valor é 4 bilhões de reais esse investimento. E o legal, o bom é que o Flamengo não ia gastar nada. E o que ele gastou com a grana do gasômetro, porque esse estádio, desse projeto que eles têm aí, não vai caber no gasômetro, tá? Não vai caber lá, olha o tamanho do negócio, tá? Esse grupo devolve o dinheiro pro Flamengo, ó, pega seus 130 milhões que vocês investiram e deixa que o estádio nós vamos fazer. Aí o Flamengo iria, é uma parceria, né? Que mais ou menos que é do Allianz Parque lá, mas aí é questão de fazer o contrato bem feito ou não, né? Mas a princípio a parceria é todas as receitas de futebol no estádio, o Flamengo vai ficar com todas, e aí as demais receitas, a maior parte vai ficar com os caras, né? Que é show, vai ter tudo, mas o estádio é de grama natural, porque vai ser estádio retrátil, estádio daqueles que sai a grama, meu, é um troço assim de primeiro mundo, velho, sabe? O projeto que os caras estão falando, pelo menos que tá vindo aqui, é gigante, cara. Mas, cara, o que mais me espantou é que o BAP não tá muito animado, que o BAP, mas tem o Maracanã, pelo menos é o que tá falando em todas as reportagens que eu vi, cara, que já foram feitas 4 reuniões com o representante do Flamengo, uma delas estava o BAP, e o BAP disse que não ficou muito animado, disse que prefere ficar no Maracanã. Mano, você vai ganhar 15 anos aí, ó, e outra, por 15 anos os caras vão ficar explorando depois que fica o estádio pro Flamengo, velho. Porra, que negociação da China, cara. Porra, os caras só querem. O que os caras vão fazer? Vão construir, usar naming rights, vão explorar, ganhar bastante dinheiro, e o Flamengo ganhando dinheiro junto, sem gastar nada. É tudo que o BAP falou que queria, e agora o BAP tá falando que não quer, pelo menos é o que tá falando aqui na reportagem, na coluna do Fla, cara. Tá? Olha aqui, ó. O Flamengo não teria gastos com a construção do estádio, por outro lado, ficaria com 100% das receitas em dias de jogos de futebol. Porém, em outros eventos, como shows, partidas de basquete ou futebol americano, a divisão seria diferente. Assim, os investidores ficariam com a maior parte do lucro durante um período de 15 anos, cara. Mano, pra ganhar um estádio assim, cara, 4 bilhões, moderníssimo, de teto que estrutura retrátil, teto retrátil, cara, assim, maravilhoso, velho. Pelo menos é o que tá falando aqui, tá? Coluna do Fla, outro site que tá falando aqui, ó, tnh1.com.br, cara. Meu Deus do céu, né? Ó, o terreno do gasômetro adquirido pelo clube por em torno de 150 milhões não comportaria a obra, né? Entendeu? Para viabilizar a proposta, os investidores mostraram dispostos a ressarcir o Flamengo pelo valor da compra do gasômetro. Você acredita? Meu Deus do céu, o Flamengo pode estar diante de uma das maiores oportunidades da história recente. Um grupo de investimento formado por empresários dos Estados Unidos, Espanha, né? Projeto de 4 bilhões, com a capacidade de 100 mil torcedores, além do complexo, né? De shopping, tá? Cara, é coisa de louco, velho, isso aqui, cara. Coisa de louco. Meu Deus do céu, onde que eu vi? Ó, tô procurando aqui a matéria, questão do... A proposta na mesa do Flamengo prevê 100% de custos sob a responsabilidade do cara. Todo mundo tá falando isso aqui, ó. Modernidade total. Isso aqui é maravilhoso. A promessa é dos mais impressionantes estádios do planeta. O teto retrátil da arena pode ser aberto ou fechado em apenas 7 segundos. Para evitar problemas com a condição do gramado, seria retirado para, por exemplo, realização do mega evento. O projeto também contempla um prédio anexo ao estádio com shopping e hotel. As melhores suítes do hotel, inclusive, se transformam em camarotes da arena. Meu Deus do céu. Ai, né? Que coisa, né? E aí o BAP parece que não gostou muito da ideia, né? Será que não gostou mesmo? Vamos esperar mais um pouco para ver o que vai dar isso aí, né? Mas é maravilhoso, né, se isso acontecer, né? Imagina um estádio
um dos mais modernos do planeta aqui no Brasil, do Flamengo, hein? Que foda, velho. É louco. Eu fiquei com inveja agora. Ele tá tomando cu. Vai lá, Parmeiro, por que não faz um desse também? Já que o Allianz Parque nós não ganhamos mais nada mesmo. Arruma outro estádio aí, velho. Outro grupo pra construir outro estádio. Nem que seja na Arena Barueri lá. Puta que foda, velho. Vamos que vamos. O que você acha? Nação, palmeirense aí com inveja, né? Vocês escutaram aí no final, né? Ele foi bem realista e disse que fica até com inveja, né? Por esse estádio do Flamengo, né? Sem sombra de dúvida, se o Flamengo realmente chegar a fechar, né, uma parceria dessa daí, pessoal, sem sombra de dúvida é pra colocar o Flamengo em outro patamar, né? É porque é uma parceria aí gigantesca, pessoal. É uma parceria que nunca foi vista ainda no futebol brasileiro. Então, seria ali fenomenal. Claro, um estádio da forma que vai ser, né? A gente tem que analisar isso. Tem que ver como é que vai ser, como é que vai ser a questão do lucro do Flamengo, né? Vale sempre lembrar isso. Como é que vai ser a questão do lucro. Não adianta que a gente dizer que tem que fazer, não. Tem que ver como é a questão do lucro. Vale a pena? Não vale a pena? Isso aí é só o tempo, né? Se realmente se concretizar essa negociação. Agora, assim, são 4 bilhões, pessoal. São 4 bilhões e vai ser simplesmente um dos estádios mais modernos do planeta, né? Sem sombra de dúvida, é para deixar o torcedor flamenguista animado, né? É porque um estádio desse aí, com certeza vai subir o patamar do Flamengo, né? E o Flamengo já tem um patamar acima, né? O Flamengo já tem um patamar bastante elevado, sem sombra de dúvida. Cada dia que passa, e é para os torcedores realmente, os rivais, né? Se preocupar, né? Se preocupar, porque cada dia que passa o Flamengo tá mostrando, principalmente, pessoal, como é que a gente pode dizer? Principalmente com pessoas qualificadas que vêm, né, para assumir o Flamengo, né? Rodolfo Landim, Bandeira de Melo, agora BAP, né? Cada vez mais subindo o nível, subindo o patamar do Flamengo. Isso aí deixa o torcedor animado, deixa o torcedor cada dia que passa mais esperançoso, né? Que realmente o Flamengo venha se transformar, como é que a gente pode dizer, em um time. Aqui no futebol brasileiro não vai ter como comparar o time do Flamengo contra qualquer outro time, pessoal. Não tem como. E a tendência, cada dia que passa, o Flamengo ia aumentando mais essa diferença para os rivais, né? Até porque os rivais, tem muitos que tentam se espelhar. Isso aí é um fato. Tem muitos que tentam se espelhar, mas tem muitos que só tem inveja. Tem muitos ali que só procura ver a vantagem do seu clube, né? Não procura ver as vantagens do Flamengo, né? Isso aí é uma vantagem, né? Você ter num time, na equipe de futebol, o Flamengo como é que a gente pode dizer? Como inspiração, sem sombra de dúvida, pessoal. Para alavancar, né, o futebol brasileiro, né? Simplesmente isso, né? Não é que o futebol brasileiro ficou para trás, não, pessoal. O futebol brasileiro é isso aí que a gente tá vendo. Um time como o Flamengo indo no mercado, trazendo jogadores como Samuel Lino, como Jorginho, né? Que muitos nunca imaginavam desses jogadores jogar aqui no futebol brasileiro. O Flamengo hoje traz isso, né? Então, sem sombra de dúvida, para mim é grande vantagem, né? Poder ter o Flamengo como uma referência, né? E eu sabia que a partir do momento que o Flamengo dissesse eu quero construir meu estádio, pessoal, não ia faltar parceiros, né, para querer construir esse estádio, porque hoje o Flamengo é rico em fonte de renda, né? O Flamengo hoje, a gente sabe que os cara vão querer, como é que a gente possa dizer, né? Vão querer tirar algo através do Flamengo, né? E esse algo é o quê? Dinheiro, né?
dinheiro. Sem sombra de dúvida, os caras sabem que o Flamengo, aonde bota a mão, aonde vai, gera muita grana, né? E atenção, o estádio é para cerca de 100 mil pessoas, pessoal. Estádio para cerca de 100 mil pessoas. Isso aí deixa os torcedores, é justamente isso aí. Os palmeirenses estão preocupados. Você já imaginou? O Flamengo com o estádio aí para 100 mil pessoas? Flamengo com o estádio para 100 mil pessoas. Eu acho, né? Vai ficar ruim para os adversários, né? Eu acho não, eu tenho certeza, né? Com o Flamengo com o estádio de 100 mil pessoas, primeiro que vai lotar todo o jogo, né? Isso aí é um fato. E outra coisa, sem sombra de dúvida, vai chamar a atenção, né? Quem é que não vai querer visitar um estádio do Flamengo? Me responda. Quem é que não vai querer visitar, principalmente da forma que vai ser construída aí, que a gente tá vendo, né? Vai ter shopping, vai ter, como é que a gente pode dizer? Vai ter muitas coisas ali que você pode visitar, né? Hotel, então, sem sombra de dúvida, pessoal, realmente o estádio, é um estádio ali, pelo que a gente está analisando e a gente está vendo, um dos mais modernos do planeta. Um dos mais modernos do planeta, né? E tomara, né? Tomara que se concretize, né? Claro, pessoal, eu vejo muita gente dizendo, não, mas BAP não quer. Não é que não queira, pessoal. A partir do momento que chega uma proposta dessa aí, tem que ser sentado na mesa. Tem que ver como tem que ver a margem de lucro, o que é que o Flamengo vai ganhar. Essas empresas vai estar ali no Flamengo até quantos anos, né? Isso aí tem que ser tudo analisado. Não é o cara chegar com uma proposta dessa daí, o Flamengo bater o martelo, ok, aceito. Não. Não é assim, né, pessoal? Não é assim, né? Então, outra coisa, não vai ser grama sintética, viu? Grama mesmo. Não vai ser grama artificial, né? Como a gente diz. É porque muitos aqui do futebol brasileiro estão optando por colocar essa grama, que é bem prejudicial, né? Muitos jogadores reclamando, o Flamengo não vai optar. Se for construir seu estádio, vai ser grama natural. E para os rivais não tem muito o que discutir não, né? É apenas aplaudir, elogiar o Flamengo aí, pelo que o Flamengo vem fazendo, e se realmente se concretizar isso aí, o estádio do Flamengo vai sair bem mais rápido do que aquilo até mesmo que a gente imaginava, né? Tinha muita gente dizendo, não, agora não vai mais, o estádio parou, isso e aquilo, e de repente aparece aí algumas empresas que podem tocar essa obra para frente e o Flamengo não gastar sequer R$1, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.